novo gringo de Honduras chegando ao Leão, e o nome pode surpreender muita gente porque o Remo está avaliando um atacante com passagem pela Europa e bagagem internacional para reforçar o time na próxima janela. Então já fica até o final porque essa possível contratação pode mexer bastante com o elenco azulino. E se tu acompanha tudo do clube do Remo aqui no Ruge Leão, já deixa teu like agora e se inscreve porque aqui a notícia chega rápida e sem enrolação. O clube do Remo recebeu nos últimos dias a oferta do atacante hondurenho Albert Ellis, jogador de 30 anos que está livre no mercado e pode chegar sem custos de compra. Algo que chama bastante atenção da diretoria azulina nesse momento em que o clube mantém uma política de reforços pontuais e com responsabilidade financeira. O nome foi apresentado ao Remo pelo agente Luiz Cláudio Nunes, que levou a possibilidade diretamente ao executivo de futebol Luiz Wagner Vivian, e a informação movimentou os bastidores porque Ellis não é um atleta qualquer. Apesar de defender a seleção de Honduras e ser um nome forte do futebol da América Central, ele construiu grande parte da carreira no futebol europeu, passando por clubes de França e Portugal, além de ter experiências na Major League Soccer e no futebol mexicano. Isso coloca o jogador num patamar de currículo bem acima da média para muitos nomes que costumam ser especulados na Série B. No começo desta temporada, Albert Ellis chegou a ser monitorado por clubes maiores do futebol brasileiro como o Vasco da Gama e o Sport Recife, mostrando que seu nome continua sendo observado no mercado nacional. Agora surgiu essa oportunidade envolvendo o Remo e naturalmente a torcida começou a reagir com curiosidade, porque se trata de um atleta com velocidade, força física e características de ataque que poderiam agregar muito ao elenco azulino. Neste momento, o Leão avalia a situação com cautela e ainda não existe definição sobre avanço ou proposta oficial. A diretoria segue analisando o custo total da operação, incluindo salários e condições contratuais, porque mesmo sem taxa de transferência o clube sabe que jogadores com carreira internacional normalmente exigem valores elevados de vencimentos. A postura do Remo tem sido de muita prudência nesta janela do meio do ano. O clube busca reforçar posições específicas, mas sem comprometer o planejamento financeiro, algo que a gestão entende como essencial para manter estabilidade durante a sequência da temporada. Por isso, nomes de peso são analisados, mas tudo passa por uma triagem técnica e financeira antes de qualquer avanço. Albert Ellis se encaixa naquele perfil de contratação que gera repercussão instantânea. É um jogador conhecido fora do país, com rodagem internacional, e que poderia trazer um impacto não só esportivo como também de visibilidade para o clube. Para a torcida, o simples fato de um nome desse nível aparecer ligado ao Remo já mostra que o clube está atento ao mercado e buscando opções para elevar o nível do elenco. Ao mesmo tempo, é preciso entender que a negociação ainda está em fase inicial. O jogador foi oferecido e o Remo avalia internamente se vale a pena abrir conversas. Não há acerto, não há proposta oficial, e a diretoria segue estudando o cenário antes de tomar qualquer decisão. Mas o fato de a conversa existir já é suficiente para aumentar as expectativas. Principalmente porque o time precisa reforçar algumas peças ofensivas para a sequência da competição. Ellis é conhecido pela velocidade pelos lados do campo, capacidade de atacar espaços e força no 1 contra 1. Na seleção hondurenha ele sempre teve destaque e ganhou respeito internacional. Sua experiência em ligas diferentes mostra versatilidade e maturidade, o que poderia ser importante num campeonato longo e competitivo. A grande pergunta agora é se o Remo vai transformar essa oferta em negociação real. A janela ainda reserva muitas possibilidades. A diretoria segue analisando o custo total da operação, incluindo salários e condições contratuais, porque mesmo sem taxa de transferência o clube sabe que jogadores com carreira internacional normalmente exigem valores elevados de vencimentos. A postura do Remo tem sido de muita prudência nesta janela do meio do ano. O clube busca reforçar posições específicas, mas sem comprometer o planejamento financeiro, algo que a gestão entende como essencial para manter estabilidade durante a sequência da temporada. Por isso, nomes de peso são analisados, mas tudo passa por uma triagem técnica e financeira antes de qualquer avanço. Albert Ellis se encaixa naquele perfil de contratação que gera repercussão instantânea. É um jogador conhecido fora do país, com rodagem internacional, e que poderia trazer um impacto não só esportivo como também de visibilidade para o clube.
Para a torcida, o simples fato de um nome desse nível aparecer ligado ao Remo já mostra que o clube está atento ao mercado e buscando opções para elevar o nível do elenco. Ao mesmo tempo, é preciso entender que a negociação ainda está em fase inicial. O jogador foi oferecido e o Remo avalia internamente se vale a pena abrir conversas. Não há acerto, não há proposta oficial, e a diretoria segue estudando o cenário antes de tomar qualquer decisão. Mas o fato de a conversa existir já é suficiente para aumentar as expectativas. Principalmente porque o time precisa reforçar algumas peças ofensivas para a sequência da competição. Elis é conhecido pela velocidade pelos lados do campo, capacidade de atacar espaços e força no 1 contra 1. Na seleção hondurenha ele sempre teve destaque e ganhou respeito internacional. Sua experiência em ligas diferentes mostra versatilidade e maturidade, o que poderia ser importante num campeonato longo e competitivo. A grande pergunta agora é se o Remo vai transformar essa oferta em negociação real. A janela ainda reserva muitas possibilidades.